Fala galera, chegamos então a esse quarto episódio de Alien Earth, um episódio que é sim, tá? Um episódio onde muito foi preparado para sim explodir, talvez já no próximo episódio. Por que já tô falando do próximo episódio, tá? Porque foi colocado muito pelos críticos americanos, inclusive no vídeo que eu fiz aqui, tá? Com as críticas americanas lá da galera que assistiu até o sexto episódio, a galera que assistiu toda a série por completo também que o quinto episódio, a partir do quinto episódio, na verdade, uma grande transformação de ritmo acontecia e que as coisas realmente aceleravam em relação ao ritmo. Ou seja, esse quarto episódio aqui, ele é sim um grande episódio de preparação também para que tudo, né, eleve, né, o grau das complicações e dos confrontos que estão estabelecidos ali, os conflitos que estão estabelecidos ali. Só que ao mesmo tempo, cara, eu adorei o ritmo desse episódio. Eu acredito que tudo que está sendo explorado, por mais que tenha sido explorado começo de episódio e final de episódio em relação ao Wendy, a comunicação que está existindo com os xenomorfos, e também algo que é muito além de uma simples comunicação, né? O contato que existe naquele final ali é algo que já remete a um estágio bem avançado em relação a apenas a ouvir, a se comunicar, porque acredito que sim, ela está realmente já entendendo o que é realmente dentro, né, daqueles ruídos, o que é realmente que está sendo conversado entre os xenomorfos ali, e que o Cavalier, dentro da sua esperteza toda, né, pega aquele entre linhas ali, pergunta para ela e ela não confirma nem desconfirma também, ela na verdade desconversa sobre o assunto naquele momento ali. Só que sim, cara, na verdade ela já está realmente entendendo e algo ali também está sendo, querendo ou não, assim, de uma maneira ou de outra, cara, escondido por ela. E que não dá pra entender claramente o motivo. Ou o final do episódio também já coloca muito desse motivo ali, porque existe uma conexão maior, né? Parece até que o final representa muito que o Xenomorph daqui a pouco, né, enxergue ali a Wendy como uma figura quase que indo pra uma figura materna, assim, né, de tão estranho que é a situação e tão estranho também é essa conexão que existe ali naquele final ali. Mas, ao mesmo tempo, abre muitas e muitas possibilidades do que vem pela frente, ou seja, mesmo que o episódio apresente isso no começo e trabalhe um pouco mais sobre isso até de uma maneira mais rápida, que é quase um cliffhanger, né? Porque que vem para frente para segurar muito essa expectativa toda, passar a gente a semana toda aqui conversando sobre tudo mais, debatendo. Obviamente que trarei muitos vídeos aqui, né, durante a semana até o quinto episódio, mas é muito importante também o que aconteceu no jogo todo de gato e rato que vai tendo durante o episódio, porque a gente vê o que vai acontecendo com a irmã da Wendy, né? A maneira como o Joe é deixado claro que ele está ali preso, literalmente. É isso, ele não tem escapatória de sair dali. A maneira como o Wendy também é colocado pelo Cavalier, que em troca de deixar que o irmão permaneça ali, que o irmão não seja mandado embora, não fique longe dela novamente ali, ela se propõe também a ajudar ele no que for relacionado a todo o experimento, e principalmente aos Lyle e o Morrow. Esse jogo todo de gato e rato entre esses personagens todos, né? Eles são sim colocados num ritmo mais lento de episódio, mas eles são muito importantes também porque são preparativos que para mim funcionam muito e para mim não me incomodam na maneira como eles estão sendo colocados nesse diálogo, inclusive entre o Morrow e o Sly, que entra a mesma maneira como tinha sido colocado no episódio passado, no episódio 3 ali. Entra tudo uma questão de psicologia infantil que é elevada, porque o Morrow já tinha uma consciência que o Sly provavelmente não conseguiria fazer, de entrar no laboratório, de conseguir pegar o ovo para ele e tudo mais. Por isso que ele vai até a casa da mãe. Por isso que ele já faz a ameaça tão claramente ali para não deixar dúvida. E ao mesmo tempo, tem alguns indícios ali que é muito interessante essa conversa toda, tá? Porque antes até para fechar, cara, a questão do jogo de gato e rato, né? O quanto que o Kish também já, por tá ouvindo aquela conversa toda, né, que tá acontecendo entre o Sly e o Morrow,
também tem algo a mais acontecendo naquela conversa que a gente vê entre ele e o Slyly. Ou seja, o que que ele vai preparar também nessa questão de como conseguir pegar o que está acontecendo, ou seja, como chegar até o Morrow, como que ele vai fazer isso acontecer também. Então, todo esse jogo de gato e rato entre personagens, cara, pra mim funcionaram muito bem, e o ritmo também para isso. Esse tom todo de preparação, cara, não me incomodou de jeito nenhum, porque a história ela precisa desenvolver. E a gente tá vendo um quarto capítulo, uma quarta hora de uma série que tem mais 4 pela frente, ou seja, tem coisas para acontecerem daqui para frente ainda que vão sim acelerar nesse momento final. O problema é se não tivesse acontecendo sim um desenvolvimento real sobre esses preparativos aqui. E eles estão sim avançando a trama, não em uma velocidade talvez assim desejada, com inclusive com, sabe, respostas mais claras. A gente tem momentos do episódio ali com os doutores, né, questionando coisas muito importantes que também já são muito tema da série, não só nesse momento aqui de Alien Earth, mas daí vamos relacionar a franquia, que daí a gente vai até além em questão da ficção científica por si só, sobre os limites da ciência, o quanto que isso ultrapassa, a questão, né, dos híbridos ali, se eles são ou não são humanos, isso é um tema recorrente, vai continuar recorrente ali. O que que acontece também na relação dos doutores ali, a questão da NIPS, o fator, né, de estar com essa consciência das crianças ali e tu começar a perder a noção do que está acontecendo. E tu começar a perder uma noção de realidade por causa de tudo que está acontecendo, e essa mente não conseguir suportar tudo que está acontecendo, se negar a conversar. Tem vários pontos, cara, de desenvolvimento desse episódio que são muito interessantes, assim. E até ficou um pouco de resquício ali no episódio, tá? Que ele começa a parecer dar alguma força, mas logo depois ele já é, né, fechado, mas não totalmente, que seria até ter um conflito entre os próprios híbridos sobre essa questão toda da sua antiga vida e do que eles gostariam ou teriam de direito para pedir para o Cavalier e tudo mais, e o quanto que isso também poderia ter algum tipo de conflito entre eles mesmos por causa da Wendy e ter ali agora ao lado o seu irmão, enquanto que os outros não têm. É um ponto também que a série pode explorar daqui a pouco, no que vem pela frente também, em relação ao conflito dos híbridos como um grupo, tendo a Wendy sempre essa questão separada. A gente tem a Curly, né? A Curly, querendo ou não, cara, é um personagem que está muito colocado como uma antagonista para Wendy, ou uma preparação para ela ser essa antagonista para Wendy ali, por ter um pouco ali dessa questão dos ciúmes também sendo, né, aparecendo brevemente, apareceu muito mais forte no episódio passado, parece um pouco naquele momento inicial ali, quando está sendo retrabalhado, né, para Wendy ter novamente a audição, um pouquinho até na maneira como o Cavaleiro coloca para ela sobre não responde aquilo que eu quero ouvir, responde o que é a verdade. E ela responde que realmente não está escutando ruído nenhum. Então tem vários elementos ali, sabe, que também são importantes e interessantes dentro de toda essa preparação do que está acontecendo. E aí a gente chega à questão toda dos experimentos, como o Kish tem a relação dos ovos, que já envolve, né, a questão do Slyly, do Morrow, que pode ser também colocado como o Joe ser essa tal pessoa que vai acabar sendo usado pelo Slyly. Talvez ele seja esse ponto, por mais que eu não acredite também que a série vai acabar matando o personagem do Joe 2 episódios depois, simplesmente, tá? Mas acredito que a gente vai ter já alguém que acabe sendo a, querendo ou não, a pessoa que vai ser, né, esse experimento ali, vai acabar tendo, né, um facehugger colocado no seu rosto ali. Tem uma questão interessante do Joe, que é a questão dele ter esse pulmão híbrido junto dele, né? Se isso teria algum tipo de efeito para alguma proteção dele, se ele ficar na frente ali do ovo do alien, cara, acho que essa questão também é uma questão interessante, entendeu? Como é que agora a sua estrutura toda reagiria, né? Se teria realmente uma conexão ou não em relação ao parasita. Esse ponto também é algo que fica bem curioso, assim, mas aparentemente o Sly vai acabar tentando usar, pelo menos ali,
né, o Joe para isso, cara. Então, sabe, tem várias coisas, cara, que o episódio ele vai te colocando também e ficando essas respostas do que pode acontecer. E principalmente a questão, quando a gente viu, uma cena, cara, maravilhosa. Na verdade, a sequência inteira é maravilhosa. Do nosso querido Olho Polvo tomando conta lá daquela ovelha e a forma como a gente já tinha visto isso lá dentro da nave em relação ao gato, mas aqui ele é de uma maneira muito mais feroz. Não só o ataque, como acontece, não só propriamente ali a introdução dele como um parasita e tomando o controle, é o que acontece depois e o que ele vai já tendo essa parte de consciência muito bem estruturada de identificar quem inclusive está no poder do outro lado do vidro e manter sua atenção para esse ser que está no controle ali. Como é que funciona a percepção. E, cara, e visualmente também a ovelha olhando daquele jeito meio torto e olhando reto. Pô, cara, é uma sequência muito bem feita. Então, tem tanta coisa, cara, que esse episódio consegue realmente, né, elevar a maneira como essa trama está sendo apresentada, que esse ritmo aqui colocado, dando espaço para preparar elementos sim, para daqui a pouco isso tudo chegar num limite e aí sim explodir esse conflito. Cara, pô, eu gostei demais dessa escolha toda e da maneira como está sendo conduzido o Alien Earth até aqui. Mas obviamente, cara, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, o que aconteceu naquele final ali com o Andy junto com o Xenomorph, qual é essa real conexão que está existindo, coloquem nos comentários. Lembrando que vai ter vídeo, galera, saindo até a semana que vem, quando a gente tiver o 5º episódio para poder assistir e depois poder vir aqui debater e tudo mais. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.